Vamos falar da semana do dia 24 ao dia 30 de maio. Olha, gente, é uma semana que dá uma super trégua aqui. Nós vamos ter só movimento da Lua. Na verdade, tem um aspecto entre Vênus e Saturno que extrapola um pouquinho essa configuração da semana, mas o restante é todo o movimento da Lua. E em termos de quantidade também, é uma semana bem equilibrada, ali uma média de 2 aspectos por dia. Passando do turbilhão das últimas semanas, semana passada nós tivemos muitos ingressos, uma mudança de tônica forte. Viemos também na semana, ali no sábado também, né, anterior, com a lua nova. Agora vai amenizando um pouco mais, vamos dizer, nós vamos pegar uma semana um pouco de ritmo comum. Mas claro, assim, que para as iniciativas tem momentos bons e momentos a evitar, já que a lua se movimenta bastante rápido e ela vai levando esse fluxo mudando, né, em termos de clima ao longo da semana, tá bom? Então, me acompanha aqui para você não perder nada. Já convido para se tornar membro do canal Estudar Astrologia Tradicional com os outros membros, e ali nós estamos falando de tendências da Lua dentro da Revolução Solar, que ela pode significar, é bem legal. Também fazendo trabalhos práticos, né? E convido para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Ainda tem um cupom, é um cupom de 20%, esse que aparece aqui. E vamos então, para não perder tempo aqui, falar dessa semana do dia 24 ao dia 30 de maio. Bom, nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui, olha, no signo de Virgem. Aí ela vem aqui se aproximando do lote da fortuna, bem aqui no primeiro momento. O primeiro momento da Lua é essa quadratura com Mercúrio, que foi aquela que eu falei para vocês na sexta-feira. Lembra que eu expliquei para vocês do aspecto, né? Que vem do sábado no dia 23 ali, alguns bons momentos, e depois a Lua vem se estranhando um pouquinho aqui com o Mercúrio no signo de Gêmeos. E eu até falei na sexta-feira sobre essa questão, porque o Mercúrio ele já está aqui num ponto forte, né, uma das casas dele, e a Lua está aqui no outro ponto fortíssimo para o Mercúrio, que é o outro domicílio e exaltação dele, né? Mas, gente, mesmo assim é uma quadratura. Então, o que eu recomendo, assim, para esse movimento que vai pegar ali até o comecinho da manhã do domingo, até às 7 e 6 da manhã, é um pouquinho de cautela para grandes movimentos, até porque esses signos são de final de estação. E eles têm uma configuração, uma configuração assim um pouco mais instável, uma indicação um pouquinho mais relacionada à imprevisibilidade. Por isso, acaba não sendo interessante para os inícios nesse sentido, tá? Também a gente fica atento, mesmo que não seja em termos de iniciativa, mas de clima, algum movimento inconstante, alterações, assuntos imprevistos. Às vezes as coisas não saem como a gente programa, então tem um pouquinho dessa oscilação, mas não chega a ser um clima agressivo, nervoso, tenso, assim, de uma forte agitação. Mas é importante ter atenção. São também astros bem cotidianos, né? A Lua e o Mercúrio. Mas, enfim, isso vai pegando essa dinâmica um pouco instável. E às 7 e 6 da manhã do domingo, como eu falei para vocês, mas depois vai ficando bem legal por umas boas horas do domingo, porque aqui a Lua começa a se aproximar agora desse aspecto aqui mais fácil com Júpiter. E como Júpiter está no ponto que beneficia a Lua, né, a gente vai criando aí uma espécie de facilidade para os inícios também. Agora, não é um clima vibrante, não esperem que o domingo tenha aquela energia de curtir, de diversão, aquela coisa de um movimento assim mais motivado, porque quando a Lua vem aqui transitando em Virgem, ela tem um pouco mais de ritmo para versatilidade produtiva, vamos dizer, né? Ou mesmo assim, assuntos mais de um campo prático, mais técnico, não é uma vibração do ar assim festiva. Mas como vem num aspecto fácil com Júpiter, para os inícios acaba sendo interessante, tanto pela fase da Lua, porque ela está aumentando a visibilidade, como pelo contato com Júpiter e ter Júpiter muito forte, indicando prosperidade, avanço, abundância. Então, desde as 7h06 até as 21h54, bom momento aí, um período longo e interessante para assuntos financeiros, né, para dar um passo a mais pensando em aumento das coisas, para assuntos religiosos, assuntos místicos, assuntos beneficentes, assuntos criativos, assuntos de cura também, seja em um nível psíquico ou em um nível físico, e é um perfil de confiança, é uma característica bem protetora, então a gente vai percebendo isso. Aliás, assim, até para um clima próximo,
e sendo domingo ali, né, onde a maioria das pessoas está em casa e tal, pode ser um período interessante para organização, para melhoria de qualidade das coisas que você estiver realizando. É um clima bastante agradável, ele é calmo, bem calmo mesmo, né? Então, o domingo ele não vem com aquela vibração muito festiva, né? Mas ele vem com uma característica de calmaria, a gente pode colocar até de descanso. E como esse aspecto vai ser 21h54, então nós vamos pegar boas horas com essa influência. Depois disso, gente, a Lua vai ficar sem aspecto. E ela vai estar ali ainda em 22 do signo de Virgem, né? Quando ela chega ao aspecto exato com Júpiter. Então, ela vai ter ainda que percorrer aqui quase 8 graus, ainda para terminar, né? O caminho em Virgem. E só ingressa no signo de Libra no meio do dia só, vai ser às 11h34 da manhã que a Lua vai ingressar no signo de Libra, tá? E por isso a gente vai pegar um período muito longo, que é o que nós chamamos de Lua fora de curso, quando a Lua vem sem aspecto, que no sentido de sucesso ele já não é bom. Então, para os inícios em qualquer tema, tá, gente? Pode ser assunto financeiro, assuntos médicos, assuntos escolares, assuntos comerciais, não é bom para os inícios, tá? A Lua vai gradualmente diminuindo a influência com Júpiter desde o domingo à noite, mas quando for na segunda de manhã já tá muito longe. Então, assim, o que a gente vai ter na segunda de manhã é uma versatilidade cotidiana. Eu recomendaria durante a segunda de manhã você não marcar nada. Mas ela não é uma segunda preguiçosa também, porque como eu falei para vocês, a Lua vindo em Virgem tem uma tendência um pouco mais interessante e produtiva, assim, né? Equilibrada e versátil para o dia a dia. Então, é um clima agradável, tá? Mas evitem, assim, para grandes mudanças, para assuntos importantes, para ter conversas, resolver coisas importantes em qualquer assunto não é bom. Bom, a Lua vai ingressar em Libra às 11h34 da segunda-feira. Muda um pouco o clima, como Libra é um signo do ar, ele já imprime um pouco mais de ânimo, de energia e tal. E desse momento até a noite, facilidade para os inícios, facilidade para uma certa exposição, porque aí a Lua vai seguindo, olha, para esse aspecto fácil com o Sol no signo de Gêmeos. Essa fluência do ar, aí sim, ela é mais dinâmica, ela é mais expansiva e também interativa. O que faz com que a segunda-feira, das 11h34 às 20h41 da noite, acaba sendo interessante para as atividades como reuniões, definições de assuntos com lideranças, por exemplo, posicionamento, exposição da própria imagem. Qualquer assunto tende a benefício em um aspecto bom com o Sol. E aí a gente tem facilidade para todo tipo de assunto, tá? Pode ser uma conversa com alguém para definir alguma coisa importante, pode ser um investimento, pode ser uma mudança em procedimento. Aliás, assim, com o Sol em Gêmeos, essa dinâmica da alteração fica um pouquinho mais presente, ela não é rígida. Então você pode até encontrar um meio de caminho ali se você estiver em uma fase mais difícil, tentando resolver alguma coisa para esse tipo de questão. E olha, eu vou dizer para vocês, essa reflexão que a gente faz é para assunto cotidiano mesmo, tá? Algumas pessoas às vezes comentam aqui que são informações irrelevantes, inúteis. Não tem, gente, eu até acho isso bem ilusório da astrologia, quando a gente vê vídeos assim, e tem aos montes aqui no YouTube, falando de mudanças grandes em nível de comportamento, porque, gente, são questões muito em nível pessoal que não dá para você ver por movimento de trânsito no céu. Isso tem que ser feito numa avaliação pessoal, do seu momento pessoal. Então, dizer, por exemplo, que a Lua em aspecto com o Sol uma indicação, por exemplo, onde você deve confiar mais no seu talento, é besteira, né? Porque aqui a gente está falando de uma constituição coletiva. Então, o máximo que você vai ter aqui é em termos de clima para iniciativa, pensando em sentido eletivo, para aplicar movimento, para ter tentativas mais ousadas, para aplicar mudanças no que você estiver realizando e entender o clima diário mesmo para você ir aproveitando os melhores momentos, porque nós estamos inseridos num ritmo de mundo, né? Então, essa análise ela é para você entender o ritmo do mundo aí no seu entorno, tá bom? E então esse aspecto entre Lua e Sol será às 20h41 na segunda-feira. Nós vamos ter, então, desde as 11h54 até as 20h41,
A partir daí, o clima muda um pouquinho e daí para as tentativas mais ousadas é preciso ter cautela, tá? Aliás, assim, já vem com um clima que às vezes é um pouco mais voltado para insatisfação, porque a partir daqui a Lua começa a aumentar a influência dessa quadratura com Vênus. E tudo bem, né? A Lua está na casa de Vênus, Vênus está na casa da Lua, mas ainda assim é uma quadratura. E quadraturas são indicações de problemas, empecilhos, coisas a resolver. Nesse caso, é um nível de insatisfação que fica muito presente. É também ruim para investimentos da parte material, com dinheiro, para assuntos românticos também, não é muito bom. Tratamento que envolva o elo afetivo com alguém, os vínculos afetivos para o processo criativo também não é muito bom, tá? Atividades que dependem do processo de harmonização, de cura, de tratamento, enfim, tudo que depende assim de coisas benéficas, assim vamos dizer, e atendimento de satisfação de maneira geral. Então nós vamos pegar desde as 20h41 da segunda e até as 4h08 na madrugada da terça, com aumento dessa influência um pouquinho chatinha, né? Para campo artístico também ela não é boa, assim, campo artístico, artesanal, para figuras também desses ambientes também não é muito boa, né? Para o mundo feminino também não é muito bom. Então, olha, atenção, nós vamos pegar a noite e uma parte da madrugada da terça e depois também no melhoramento, tá? Porque aí a Lua vai seguindo agora para essa oposição aqui a Saturno. E vai ser uma oposição lá para o meio do dia, 10h11, meio da manhã. Nós vamos ter essa oposição perfeita, às 10h11 na terça-feira. Então, vai fazendo com que esse período da terça-feira, desde a madrugada, venha meio estranho. E completa ainda o quadro da insatisfação, né, gente? Porque a Lua vem da quadratura com Vênus e se aplica aqui a oposição a Saturno. E olha, gente, isso é muito chato. E aqui ainda, assim, porque pode ser uma configuração um pouco exigente, muito formal, assim, muito metódica, tal. Então, é legal ser cauteloso, até porque o Saturno em Áries tem uma configuração mais ríspida. Então, em um aspecto difícil com a Lua em Libra, acaba trazendo essa espécie de rispidez, de rigidez para os assuntos do dia a dia. Então, não preciso nem dizer que no sentido eletivo é um péssimo momento para os inícios, como também na interação geral. Tem bastante dificuldade aqui, inflexível, né? A gente encontra muita dificuldade nesse sentido e às vezes também as objeções, os problemas que vão surgindo no meio do caminho são aqueles problemas que caem como uma pedra, assim, sabe? Do nada vem um problemão ali, não tem muita saída, assim, muita alternativa. Então, é uma configuração de uma certa rigidez. Por isso, vai fazendo com que esse período da terça, desde o comecinho da terça até as 10h11, tenha muita dificuldade. Pode ser uma manhã bem chata de terça-feira. Evite marcar coisas importantes para esse momento. Tá? E não é que você tenha que se esconder também, né? Mas assim, procure seguir o passo da rotina, manter a sua atenção naquilo que você estiver realizando, não aplicar grandes mudanças. E se for surgindo problema, ali é mais um esforço para a solução sem ter que empurrar as coisas com muita força, né? Muito nesse sentido, para não aumentar o nível de tensão, tá? Bom, a partir daí melhora bem, porque agora, olha, a Lua vai seguir para esse aspecto aqui com Mercúrio. E aí, gente, vai ficando com um clima muito dinâmico. A terça-feira muda completamente o clima do meio da manhã em diante. Começa bem chata, mas depois vai ficando muito mais leve. E aqui é tanto uma fluência que dinamiza o fluxo de informações, de notícias, de movimento geral no contexto do mundo, né, assim, do seu entorno, como também tem muita facilidade interativa, comercial, mental. Então, é um período bem legal. E como isso vai acontecer já na quarta-feira, às 3h10 da madrugada, então nós vamos pegar desde terça, às 10h11 até às 3 da madrugada da quarta-feira. É um bom período, né? Um longo período de bastante facilidade entre a Lua e Mercúrio. Olha, ele já começa a imprimir uma certa agilidade a esse aspecto aqui. Tem bastante agilidade, as coisas se desenrolam até de uma forma rápida, mas não chega a ser no sentido de imprevisibilidade de problemas, porque o aspecto é fácil. Então, isso vai criando um clima muito interessante para diálogo, para fechamento de contratos, por exemplo, negociar, né, no assunto comercial. Se você tiver em um momento precisando adquirir coisas importantes, pode ser interessante também nesse contexto comercial.
Para assuntos médicos, muito interessante. Para buscar alternativas em assuntos difíceis, super legal também. Para ter algumas tentativas a mais, de repente, se você precisar conversar com alguém sobre algum assunto mais difícil, aqui tem mais facilidade, as coisas vão fluindo assim muito tranquilamente, e aí você vai sentindo isso no clima geral, tá? E aí acaba sendo bom para qualquer assunto. Pode ser também algum trâmite envolvendo parte financeira, assunto médico, como eu falei, assunto de estudos, viagens, assuntos ligados a transportes de maneira geral. É um perfil que eleva muito assim o sentido mental, dinâmico, então tem uma característica esperta, assim, solucionadora das coisas. Eu penso assim que as ideias elas jorram assim com essa influência aqui entre a Lua e Mercúrio nos signos do ar, que é bem legal, dá para aproveitar muito bem, tá? Então isso vai ser já na quarta. Nós vamos pegar desde as 10h11 da terça até as 3h10 da madrugada da quarta. Aproveita bem, hein, gente? Dá para aproveitar muito. Na quarta ainda a gente tem um dia meio chato também, porque depois desse aspecto legal entre a Lua e o Mercúrio, a Lua vai seguindo para esse outro aspecto aqui. É uma quadratura com Júpiter. E não vai deixar o clima tenso, nervoso, agressivo, não deixa, não é tema da Lua e nem de Júpiter. Só que aqui, gente, eu já penso que o que pode atrapalhar é excessos de formalidade, para assuntos burocráticos é ruim, para estudos, às vezes, assim, se proteger demais das coisas também não é legal, não é bom para assunto financeiro também. Então, ele vai trazendo um pouquinho de desequilíbrio, inclusive até numa percepção do senso de justiça ou injustiça, sabe? Fica com aquele tema de injustiça um pouco elevado, assim, no entorno, e não é bom para aplicar mudanças, né? Eu falo para vocês que os contatos entre a Lua e Júpiter, quando são aspectos bons, eles são bem interessantes para aplicar mudança, mas nesse caso, como é um aspecto difícil, não. Agora, esse assunto jurídico, ambiente jurídico, figuras do mundo jurídico, podem ficar na pauta, porque tanto o Júpiter tem esse tema, como o signo de Libra, onde a Lua está. E aí a gente, como o aspecto é difícil entre os dois, nós podemos ter algum momento de crise aí nesse sentido, tá? Outro assunto é o que envolve o campo de espiritualidade, o avanço das coisas também não é muito bom. Para os assuntos do mar, para os assuntos da aviação também ele é muito ruim. Às vezes são notícias que a gente vai tendo sobre esses ambientes que não são muito agradáveis, tá? Então é um período meio chatinho aqui, eu recomendo vocês não abusarem da sorte aqui nesse momento, porque escorrega muito, tá bom? Bom, gente, essa quadratura é às 8h32, só que aí depois a Lua não tem nenhum novo aspecto aqui, o passo seguinte é o ingresso em Escorpião, e isso só vai acontecer à noite, às 21h52. Então, nós vamos pegar uma quarta-feira que vem só legal até ali o meio da madrugada, às 3h10, depois ela fica ruim, até a noite. A Lua vai ficar fora de curso, mas ela vem ainda carregando uma influência aqui no signo de Libra adiante, que é um pouco mais equilibrada. Vai diminuindo a tensão da quadratura com Júpiter, mas não dá para ousar. Então, uma cautela, se você tiver com alguma intenção muito grande, não é um bom momento, então atenção, tá bom? E aí a Lua ingressa em Escorpião às 21h52, o Escorpião é mais fechado, é um signo de meio de estação, é um signo da água, ele é bem concentrado, né? Já tira essa leveza do ar que a gente estava percebendo antes, ele fecha um pouquinho mais. E vai até para uma temática mais analítica, mais crítica também. Mas assim, logo que a Lua ingressa aqui em Escorpião, ela pega aspectos bons com os nodos, né? E eu penso que se você estiver lidando com atividades que dependam um pouco dessa configuração mais crítica, mais analítica, mais detalhista, por exemplo, pode aproveitar muito bem. Só que quando a Lua ingressar em Escorpião, olha o que tem ali à frente. Ela vai passar por esses bons momentos com os nodos antes, só que logo ela já ingressa, né, na verdade, em Escorpião, aplicando a oposição a Marte, tá? E aí, então, toda quarta é ruim, e ainda vamos pegando até o meio do dia ali na quinta-feira. Até às 12h05, a Lua vai aumentando essa influência de oposição. E, novamente, né, a Lua tá na casa de Marte e Marte tá em Touro, que é a exaltação da Lua.
mas isso não diminui completamente a natureza adversa de uma oposição. E aí, quando a Lua, nessa configuração de signos fixos, né, pega essa oposição com Marte, é muita rigidez, é cabeça dura mesmo, e por isso fica bem ruim e tem que ter atenção com os inícios nesse momento. Não é recomendado, inclusive, para os inícios, porque vai criando essa espécie de rigidez, de característica inflexível, de tendência muito áspera, né, muito dura, que é uma configuração às vezes até um pouco impositiva, assim, sabe, de meio de forçada de barra, assim. E isso pode ser, inclusive, em contexto de notícias do mundo, como assim, para inícios não é bom, porque imagina você iniciar qualquer evento com essa característica, você vai tendo muitas objeções no entorno e muita dificuldade para realizar, vai tendo sempre que colocar muito esforço mesmo para superar as adversidades. E geralmente são adversidades externas, né, nas oposições, nem são assim problemas gerados ali no seu entorno, às vezes são coisas, objeções e impedimentos de pessoas, de outras situações. É um clima bem adverso e às vezes ele é muito reativo também, né? Então a gente deve ter bastante atenção. Vai ser na quinta-feira, exatamente às 12h15, essa oposição, mas a gente vai percebendo isso já desde o momento que a Lua ingressa em Escorpião na quarta, 21h52. Aí depois vai aliviar bem o clima. Na própria quinta-feira, até às 21h25, a Lua vai aumentando a influência desse aspecto fácil com Vênus, tá? E aí, gente, não é que vai criar um clima bem-humorado e alegre, festivo, aquela coisa dinâmica, não é muito nesse campo, não. Porque Vênus está num signo de água, né? Ela não está naquele momento festivo. Mas, assim, aspecto bom entre Lua e Vênus, principalmente em signos da água, é bastante interessante para a realização das satisfações mais internas. Às vezes, para melhorar a qualidade de atividades que você possa estar realizando, para os assuntos de nível afetivo, não só romântico, tá? Porque é um perfil de bastante vínculo, mas pode ser interessante, inclusive, no sentido de vínculo ou desejo, intenções até que envolvam dinheiro, aquisições de coisas, não só vínculos afetivos com pessoas. Por exemplo, às vezes atender algum desejo que você tem em adquirir alguma coisa. Lidar com a qualidade dos assuntos estéticos, não só de aparência, mas a melhoria de apresentação das coisas também. Para dinheiro, por exemplo, é um pouco melhor para fazer reservas mais seguras, não é muito do alto risco, mas é um perfil de alto nível de satisfação. Ele é muito acolhedor, assim, eu diria que essa configuração tem uma tendência protetora, assim, uma tendência muito a acolher, a proteger, cuidar, né? E vai ser às 21h25, então a gente pega desde as 12h15 até as 21h25, com o aumento dessa influência muito satisfatória. Ela é pacífica e ela é abundante também. Então, aqui a gente tem um nível de fertilidade bem interessante, o que pode levar essa prosperidade, essa abundância geral para todo tipo de assunto que você estiver realizando, certo? Bem legal, né? Agora, depois desse momento, às 21h25, na própria quinta, a Lua não vai chegar em nenhum aspecto perfeito. Só que nós vamos ter um aspecto bom da Lua, depois aumentando a influência aqui com Júpiter, de trígono, mas antes disso, nós vamos ter Vênus aumentando uma influência de quadratura, tá? O que é um assunto importante, porque assim, aí a Lua vem num trígono bom com Vênus está recebendo essa configuração da Lua, né? Mas ela vai seguindo para uma quadratura aqui com Saturno. Então, desde as 21h25 da quinta-feira até 00h02, são poucas horas, né? Nós vamos tendo um pouquinho de dificuldade. Aqui eu recomendo você não exceder com dinheiro, atendimento de satisfação, no plano romântico também não é muito bom, tá? Porque o Saturno tá bem fraco, é um ponto ruim também aqui para Vênus, e já é uma quadratura que é uma indicação de problemas. Então, assim, tentativas ousadas aqui possivelmente vão levar a grandes problemas. Então, evite, é muito risco aqui, né? Muita ousadia. É legal, então, você não escorregar muito aqui. Claro que Vênus vem antes recebendo o bom momento da Lua, mas depois ela dá uma escorregadinha aqui em algumas horas, das 21h25 da quinta até a 00h02 da sexta, tá?
Bom, e aí, gente, nós vamos pegar outro período muito legal até a noite, até as 21h04, com o aumento da influência entre a Lua e Júpiter. Depois que Vênus passa por esse momento de tensão, a Lua já fica livre para reinar aqui o período no momento faz com Júpiter. Então, o aspecto entre Lua e Júpiter é às 21h04. E quando a Lua, então, vai aumentando essa influência, a gente vai percebendo bem. Bom, na verdade, assim, a Lua vem aumentando a influência do trígono já desde que ela passa pelo aspecto com Vênus. Só que no meio do caminho, como Vênus se atrapalha ali com Saturno, acrescenta essa dinâmica adversa no clima, né? Então, nós só vamos conseguir aproveitar esse trígono a partir da meia-noite 2, né? Que aí é quando o Vênus já sai do aspecto, começa a se afastar do aspecto mais difícil aqui com o Saturno. E aí nós vamos pegar então até a noite, até as 21h04 com o aumento da influência. Um bom período, muito interessante para os inícios no sentido de prosperidade, de sentido de abundância, agendamentos de viagem, fatores ligados à espiritualidade, religiosidade. Campo criativo é super legal, os assuntos relacionados aos processos de cura, ao ambiente jurídico, ao mundo marítimo, mundo aéreo, e aí é um perfil bastante criativo, é protetor também, mas é uma fluência de um otimismo bem equilibrado, né? Aqui, como essa fluência da água ela é mais fechada, não é aquela coisa expansiva, dinâmica, não é aquele movimento vibrante, não. Mas ele é bem seguro, o que vai fazendo desse trígono aqui um momento longo que deve aproveitar mesmo. Ele tem uma característica muito elevada de prosperidade, tá? E para aplicação de grandes mudanças também. É um perfil muito bom. Ele tem uma certa flexibilidade aqui também presente, tá? Aí, gente, o que vai acontecer? Desde as 21h04, nesse momento, a Lua vai ficar sem aspectos até as 9h45 no meio da manhã do sábado, que é quando ela ingressa em Sagitário. Então, nós vamos passar o restante da sexta e a madrugada toda da sexta, ainda uma partezinha da manhã do sábado, com a Lua em Escorpião. Daí, quando a Lua vem em Escorpião, ela é mais fechada, né? Ela não tem muito ritmo, assim, acelerado. Então, não tem aspecto que não é bom, né, para iniciativa. A gente já dá uma segurada aí nos inícios, nos movimentos importantes. E vem com o perfil de Lua em Escorpião mais fechado. E, claro, não dá para dizer que a Lua em Escorpião tem um ânimo, né? Então, assim, a gente não tem um finalzinho de sexta, assim, alegre, né? Dinâmico, despojado. Não tem, não. Ela é até meio fechada, tá? Aí a Lua ingressa em Sagitário e dinamiza tanto o ritmo, assim, o ritmo já fica mais acelerado também, a signo do fogo, e vibrante também, né? Agora, quando a Lua ingressar aqui em Sagitário, já dá para ver que ela vai se aproximando da oposição com o Sol para marcar a fase cheia. Só que o momento exato da oposição Lua-Sol é só no domingo, 5h45 da madrugada. Então, desde as 9h45 do sábado até as 5h45 do domingo, nós vamos percebendo essa oposição. Olha, ela vai, assim, tendo uma representação veloz do dia. Só que, como é uma oposição, eu recomendo você ter cautela, porque é uma oposição que ocorre com os luminares em signos de final de estação. E isso vai trazendo certa instabilidade. Então, o sábado é assim, ele tem um clima oscilante, ele é vibrante, é rápido, as horas parecem que passam rápido, a gente tem essa percepção, mas também ele tem uma certa oscilação, um movimento que vai alternando o clima, né? Então parece que tem hora que tá mais animado, aí diminui um pouco, depois fica mais animado, tem um pouquinho dessa oscilação e instabilidade. Não é muito bom para a grande exposição da imagem, seja em postagem, seja em reunião, apresentação, o que for, não é muito bom. Como também se você for líder ou tiver que lidar com alguma liderança, né? Ter cautela, porque é um aspecto difícil entre os luminares para essa questão de disposição e de liderança não é favorável, mas a gente tem um pouquinho de instabilidade, né? E outro ponto também, que a gente já vai percebendo no sábado, é que ao mesmo tempo que a Lua se aproxima da oposição com o Sol, ela chega à quadratura com os nodos lunares. Então, isso vai fazendo com que o sábado seja apressado e inconstante no ritmo geral. Caso você tenha algumas coisas de rotina já programadas aí para o sábado, é ter atenção se está tudo certinho, porque é bastante sujeito a alteração, previsibilidade, coisas, surpresas desagradáveis mesmo, né? A gente pode colocar de maneira geral, porque é uma característica bem instável e quadraturas são indicações de problemas. Então,
estabilidade no clima geral, tá? Procura não agendar nada assim em nível técnico muito complexo e tal, não fica muito bom. Aqui a gente tem uma série de dificuldades. Às vezes, mesmo com coisas que a gente é acostumado a fazer, elas não saem do jeito que a gente programa, né? Então, cautela, tá? Bom, gente, então é isso. Deu para perceber, então, que é uma semana sem muita coisa, mas com bons momentos, né? Vocês viram que tem dias com longos períodos bastante satisfatórios, né? Por exemplo, a própria sexta-feira, que vem com o aumento da influência de Lua com Júpiter, bem segura, muito próspera. Ela tem uma característica de proteção, reserva de segurança muito grande, bem legal também. A própria quinta também vai pegar um período bom ali, depois que a Lua passa pela oposição com Marte. Também tem muitos momentos interessantes nessa semana, tá bom? Aí na semana que vem a gente volta para falar de fase cheia e muito mais. Então, uma ótima semana para você e até segunda, né? Tô aqui na segunda de novo. Até mais.